Juntos é um filme de terror corporal que conseguiu a proeza de me deixar incomodado, meio bolado ali só de olhar o pôster, bicho. Isso não é pouca coisa não, tá? Porque essa imagem dos dois olhos se conectando aí, depois do segundo pôster oficial que tinha o casal beijando com os lábios grudados ali, me geraram uma agonia do caramba. E isso foi o suficiente pra eu ficar interessado no projeto. Então nem trailer eu assisti, porque eu não precisava ser convencido, meu interesse já existia. E depois de um longo período de espera, desde que eu vi esse pôster aí, ontem finalmente foi o dia em que a Diamond me convidou pra conferir o filme na cabine de imprensa, pra confirmar se as minhas fichas tinham sido apostadas no filme certo. E bom, qual foi o resultado dessa minha aposta? Um pouco de duas coisas. Porque se por um lado o filme entrega o que promete, então uma experiência bastante visceral, nojenta e bem difícil de se assistir até por alguns momentos, por outro lado, eu fiquei com a sensação de que esse filme não confia tanto na inteligência do espectador e que por ficar se repetindo e explicando tudo 500 vezes, o ritmo do filme acaba sendo absurdamente prejudicado também. Agora, qual desses dois lados aí acaba vencendo o balanço geral da obra? Isso você vai ter que vir comigo pra descobrir, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse, eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Vocês viram que eu abandonei um pouco do cenário que era deste lado aqui que eu usava nos vídeos anteriores, né? Tava cansado de ficar fazendo propaganda de graça pra uma porrada de marca aí, então só os membros vão ter acesso a esse conteúdo maravilhoso aí, cheio de marca exposta, dedinho de garrafa pet, vem Vance aparecendo do lado e tudo mais. No Cafofo do Camargo continua ali. Mas como essa é a minha última semana aqui nessa casa temporária, né, eu decidi gravar aqui que fica mais fácil pra mim, não fico fazendo propaganda de graça e é isso aí. Falando em coisa que é de graça, não te custa nada deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, é claro, se você gostar do conteúdo pra ver muito mais coisas tipo essa por aqui. E também ativar o sininho de notificações aí pra você não perder nada do que está a caminho, tá legal? Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, vocês querem me ver falar de Juntos, então eu não vou deixar você esperando. Juntos conta a história do casal Tim e Millie, que estão se mudando pra uma cidadezinha mais no interior por conta de uma oportunidade de carreira pra Millie, que vai dar aula numa escola pica da cidade. O Tim aceita ir junto, meio contrariado de início, e logo cedo a gente percebe que o Tim não tem muito controle da sua vida não. Na verdade, a relação dos dois, que é o foco central de discussão nesse filme, é bastante interessante na teoria. Eles vivem um relacionamento que eu tenho certeza que a psicologia tem um termo específico pra isso que eu desconheço, então eu vou chamar aqui como algo do tipo dependência emocional extrema. Com certeza não deve ser esse o termo real, mas é o que tem pra hoje. Então tipo assim, dá pra ver que eles se amam e que eles viveram algo incrível 5, 10 anos atrás, mas parece que esse algo já morreu, cara. Só que nenhum dos dois tem coragem de terminar e seguir a vida por conta própria, o que acaba gerando, obviamente, uma porrada de conflitos que são visíveis pra quem tá vendo a parada de fora, mas que não são tão claros assim e acabam sendo um pouco mais conflituosos e enigmáticos pra quem está dentro do relacionamento. Mas enfim, ponto é que numa determinada noite eles entram em contato com uma água amaldiçoada lá e acabam percebendo nos próximos dias uma necessidade absurda de contato um com o outro, coisa que eles não tinham há muito tempo. E essa necessidade absurda acaba se desenvolvendo e se tornando algo muito mais íntimo, mas não íntimo no sentido bom da palavra, é no sentido brutal mesmo, né? E é aí que entra o tal do terror corporal. É bastante presente no filme. Então resta ao casal descobrir como quebrar esse ciclo, se é possível quebrar esse ciclo pra que eles não fiquem grudados pra sempre, virando uma abominação da natureza. Bom, meus amigos, vamos lá. Olha, teve muita coisa que eu gostei aqui nesse filme Juntos, e a primeira delas é também a primeira coisa que foi concebida durante a concepção desse roteiro, que é a premissa dele, né? Então, no momento em que surgiu a ideia de fazer um filme com os corpos se conectando de maneira grotesca e blá blá blá, com certeza rolou um diálogo normal que se espera de uma sala de roteiro quando eles estão desenvolvendo a concepção da ideia. Tá, mas que tipo de história que a gente pode contar nesse conceito que a gente quer de colocar duas pessoas se grudando ali? A gente vai colocar dois irmãos? Um pai e um filho? Dois amigos, talvez? Não, eu tenho uma ideia aqui, ó. Que tal se a gente colocar um casal que tá passando por um problema no relacionamento de perda de identidade? Eles sentem que estão virando só uma coisa só e que já não existe mais um ou outro. Brilhante! É por isso que eu tenho você no meu time. Brilhante! De fato, é brilhante. Eu não consigo pensar em nenhuma outra premissa, nenhum outro ponto de partida com personagens que faria mais sentido do que esse pra ser explorado em um filme que quer abraçar esse tipo de terror. Por mais que isso que eu tô falando pareça até óbvio, né, pra gente que assiste o filme pronto, a gente tem que se lembrar que existe todo um processo antes, né, inclusive esse que é a concepção da ideia. E é por isso que isso precisa ser valorizado e mencionado, porque da mesma forma que lá em O Homem Invisível a gente tem a melhor personagem possível, com o melhor dilema possível pra um filme que se chama O Homem Invisível, e que coloca a ameaça como de fato uma presença masculina invisível pra muitas mulheres, aqui em Juntos eu também acho que o mesmo fenômeno acontece. E eu gostei muito de ver que essa seria a ideia abraçada e fiquei curiosíssimo pra ver como eles iriam explorá-la. Porém é aqui também que eu tenho que trazer um contrapeso pra essa balança e dizer pra vocês que eles exploram muito pouco isso, infelizmente. E o pouco que eles exploram também não é tão bom assim.
Mas eu vou explicar. A maneira com que o filme apresenta o conflito entre eles, né, conflito esse que, eu repito, é bastante complexo e não necessariamente tem uma pessoa do casal ali que é mais culpado que o outro. A culpa pode ser muito bem dos dois por terem perdido o interesse e aí cada um tá fazendo merda da sua própria maneira. Mas o filme meio que não quer se dar ao trabalho de explorar essa complexidade do problema que eles têm em mãos e ele se dá por satisfeito em colocar, tipo, um problema ali pra Millie e um outro problema ali pro Tim e ponto, acabou. Quase como se isso fosse uma espécie de simbolismo pro todo, sacou? Eles colocam uma coisinha só ali e querem que você imagine que tem mais coisa rolando. Então os pontos que o filme de fato traz pra narrativa é que a Millie quer transar, porque o Tim não faz sexo com ela há mais de um ano, e o Tim, por sua vez, se sente totalmente controlado e sem autonomia de decisão no relacionamento. E aí são esses dois problemas, são essas duas situações aí apenas que acabam desenvolvendo todo o decorrer do filme e todos os conflitos que vão acontecer. Eu não achei isso tão legal, entendeu? Eu acho que tinha muito mais pra ser explorado aí, porque eu acho muito pouco você resumir todo o conflito da mina com tipo, ela quer dar, ou resumir o cara inteiro com tipo, ela é muito controladora, me sinto sufocado. Porque não é bem assim, tá entendendo? Até assistindo o filme a gente percebe que não é bem assim, tem muito mais coisa que isso pra ser trabalhado. Tanto que ele transar com ela não resolveria nada, e ela dar autonomia total pra um cara de 30 anos que não tem nem habilitação também não ia resolver merda nenhuma. O problema deles é muito mais embaixo, sabe? Mas o filme não está interessado, infelizmente, na minha opinião, em explorar esse tal embaixo, e eles se contentam em ficar na camada superior e seguir o baile a partir daí mesmo. Porém, também é importante eu reforçar aqui pra vocês que isso não seria lá um grande problema, como não é em outros filmes, em que outros aspectos da narrativa acabam sendo os principais. Se isso aqui não fosse o principal, acho que tava tudo certo. Então vamos pegar os Jogos Mortais, por exemplo, tá? Os personagens ali também não são lá os melhores exemplos de profundidade, master caracterização, sabe? Mas o filme deixa claro que ele não está preocupado com isso, que ele não quer que você se preocupe com isso também, porque tem um mistério muito mais interessante rolando lá, tem cenas violentas que vão te impactar, que também merecem mais a sua atenção, e os personagens e as caracterizações deles ali, de fato, não são o ponto principal, não é o ponto primário de uma experiência de Jogos Mortais. E aqui, em Juntos, eu sinto que eles deram uma derrapada nessa parte, porque sim, aqui o relacionamento do casal é o ponto principal. Então, diferente dos Jogos Mortais que eu dei de exemplo aí, não tem muito o que compensar aqui a ausência de uma exploração melhor no casal. Não, aqui esse é o foco central, esse é o foco maior, então é por isso que eu sinto que isso tinha que ter sido melhor trabalhado. Porém, quando a gente olha pra segunda linha de texto ali, né, então quando a gente sai do relacionamento do casal e parte pro mistério que eles vão ter que descobrir, por que aquilo tá acontecendo e como impedir aquilo que tá acontecendo com eles, aí um outro problema de roteiro aparece e fica evidente pra nós. E ajuda, inclusive, a gente a entender o porquê que tão pouca caracterização foi dada na parte dos personagens, porque o problema, no final das contas, acaba sendo o mesmo, né? E o problema é o fato de que o roteirista não confia na nossa inteligência. O roteirista desse filme acha que a gente é tudo burro. E aí, por não confiar na nossa capacidade de entender tudo, o filme começa a se repetir e se explicar ali com tanta frequência, cara, que isso consome tempo de tela do que poderia ter sido novas cenas, novas tramas, novas ideias, novos conflitos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês que vai ficar claríssimo o que eu tô querendo dizer. Quando o casal chega na cidade, tem uma galera que fala pra eles ali que um outro casal já foi pra aquela cidade também e que desapareceu quando foram fazer uma trilha na floresta. Aí um pouco mais pra frente na trama, o Tim acha um jornal que mostra que um casal desapareceu ali perto deles no meio da floresta. Mais pra frente ainda, depois que eles já caíram no buraco, já tomaram a tal da água lá, um amigo do trabalho da Millie vai pra jantar na casa deles e fala que tinha uma estrutura meio religiosa ali no lugar e que um casal foi explorar uma vez e desapareceu também. Aí o Tim fica curioso e vai fuçar no Facebook pra ver se ele descobre quem são essas pessoas, e ele descobre que essa galera foi andar na floresta ali, pertinho deles, e que desapareceu também. Aí depois o Tim fica muito curioso e inspeciona essa mesma foto e pega meio que a geolocalização lá, dá umas coordenadas de GPS e ele vê que foi ali pertinho, cara, foi perto deles que essa galera desapareceu e... Caralho, filme, chega! Chega, cara! Caralho, já entendi, velho! Eu entendi na primeira, porra! Eu já entendi que esse casal provavelmente tomou a mesma água lá e desapareceu perto de onde o nosso casal tá hospedado. Puta que me pariu! Então entende? É mais ou menos isso, cara. Esse aqui é só um exemplo, mas isso acontece com muita frequência com várias outras coisas. E eu sinto que outras ideias legais poderiam ter entrado no filme se a gente não perdesse tanto tempo se repetindo e explicando coisa que já foi mostrada, que já foi explicada também, que já tá claro pra mim há muito tempo. O roteiro de Juntos é mais ou menos aquele amigo que você deve ter que começa a contar uma história que é muito legal, só que ele contando não é tão legal assim, porque ele se embola todo na hora de falar, começa a dar foco onde não precisa, tira a graça da parte engraçada da história e dá aquela vergonha, aquele constrangimento sem tamanho. Todo mundo tem um amigo desse, e se você não sabe quem é o seu... Mas beleza, agora vamos dar o crédito aqui onde é devido também, né? Porque como eu disse na abertura do vídeo, a parte gore e de violência gráfica ou sugestiva que o filme apresenta é maravilhosa e cumpre 100% do que tinha sido prometido. Teve uma cena em particular que se passa dentro de um banheiro de uma escola que, cara, eu quase tive um treco na cadeira. Extremamente agoniante, extremamente desconfortável e é de fato o que a gente busca numa experiência como essa. E aqui vale ressaltar também o uso de efeitos práticos que tornam a experiência do filme ainda mais visceral, ainda mais realista e que deixam a bagaça muito mais difícil de se assistir, sendo que esse filme também tem algumas cenas que não teriam como, né, ser aplicadas
limitadas ali com efeitos práticos, então eles optam em fazer o digital também, o que tá tudo certo, mas acaba deixando ainda mais evidente a diferença entre as duas técnicas, né? Porque, tipo assim, parece que no digital eu não sinto agonia nenhuma, porque apesar de serem bons efeitos, competentes ali, dá pra ver que a textura não é de pele, sabe? Dá pra ver que é computador e que não é real. Enquanto nos práticos, não tem essa separação tão clara, sabe? Se você parar pra pensar, você lembra que é uma prótese. Mas na hora que estão serrando o bagulho ali, porra, é cabuloso, velho. É muito real, você vê que tá ali mesmo o sangue jorrando e que faz parte da experiência. E isso ajuda muito na nossa imersão. Eu também gostei bastante que o filme se aventura um pouco mais pra dentro dos subgêneros de terror, outros subgêneros do terror, né? E por mais que ele seja assumidamente um terror corporal, você também vai encontrar aqui algumas cenas que remetem e homenageiam outros subgêneros, tá ligado? Então o terror meio que tem várias formas de se apresentar aqui nesse filme, apesar de que, eu repito, nenhuma delas é tão eficiente, pelo menos pra mim não foi tão eficiente quanto o terror corporal, que é o foco central, mas eu também não tenho como negar que essas aventuras que ele faz por esses outros subgêneros aí são bem legais, são bem competentes e talvez peguem você no susto aí, quem sabe. Por fim, a última coisa que eu preciso trazer aqui são as atuações, né, sendo que eu acho que a Alison Brie segura a onda bem, nada absurdo ou fora do comum, mas ela manda bem no papel. Agora, o Dave Franco, meu povo, puta que me pariu, cara, olha, já não é de hoje que eu acho isso, tá, mas, pô, velho, esse cara não sabe atuar não, rapaziada. Tô falando merda? Alguém tem um contra-exemplo aí pra dar? Tudo bem, pode ser só uma percepção minha, tá ligado? Mas eu nunca consegui olhar esse cara em nenhum filme que eu já assisti dele e falar, porra, esse maluco é um puta de um ator, né? Ele é brabo, talvez ele tenha muito potencial. Não, nunca. Eu sempre achei ele água com açúcar pra cacete e aqui não foi diferente. Tem um monólogo dele dentro da caverna lá, contando uma experiência de infância dele, que Jesus amado, cara. Eu não sei como aquilo foi parar no corte final do filme, gente. Papo reto. Eu lembrei do Mark, que ele interpreta lá no filme Artista do Desastre, junto com o irmão dele, porque parecia que ele tava interpretando o Mark, sabe? Que não é um elogio, né? Porque intencionalmente naquele filme o papel dele é um ator ruim, tá ligado? Então não, isso não é um elogio. Na hora que ele terminou a história na caverna, eu fiquei esperando o outro personagem que tava lá com ele virar pra ele e falar assim, ó. What a story, Mark. Agora sim, no final das contas, meus amigos, no resumo da ópera, a gente precisa ser justo aqui também. E temos que levar em consideração que Juntos nasceu pra ser um body horror, recheado de cenas grotescas, lotado de momentos que vão fazer o público revirar os olhos no cinema, e nesse sentido ele entrega o que promete. Eu só acho uma pena o fato de que, tirando isso, o filme não tem muito mais o que entregar, sabe? Eu sinto que diferente de um Corra da vida, que trabalha o terror brilhantemente, mas ainda tem uma camada narrativa absurdamente genial por trás, diferente de O Homem Invisível também, que faz a mesma coisa, sem comprometer nenhuma das duas faces da narrativa. Eu acho que aqui dá até pra gente trazer a substância, né, que também traz o elemento do body horror, mas tem todo um subtexto ali, cara, tem um contexto maneiríssimo pra se avaliar em termos de roteiro, sabe? Mas pra mim, Juntos, infelizmente não conseguiu atingir esse outro patamar. Ele entrega o que é prometido, ele funciona como um body horror, mas é um body horror meio da Blumhouse, sabe? Ele fica ali no basicão, no superficial, não se arrisca muito mais não. Por mais que ele consiga entregar essas cenas de terror bonitinhas ali, né, eu sinto pena do filme em não ter conseguido ser mais do que só isso, porque ele tinha tudo pra ser pra mim. Juntos tinha absolutamente tudo à sua disposição pra trabalhar o terror corporal numa metáfora foda sobre dependência emocional que poderia ter me gerado muito mais impacto do que no final das contas gerou. Longe de ser um filme ruim, na verdade, eu acho justamente o contrário. Eu acho que é um filme até que bastante competente, mas eu fico um pouco chateado, admito, por ver um acerto tão grande na premissa, com tanta oportunidade à disposição do time, sendo desperdiçada desse jeito, pela falta de confiança deles em nós, por acharem que a gente é burro e que não conseguiria acompanhar um texto mais elaborado. Ainda assim, acredito que pros fãs de terror, Juntos é um filme que vale a pena ser assistido no cinema. Ele pode sim entregar o que você está buscando e por conta disso, pra mim ele sem dúvida alguma vale o ingressinho do cinema, ainda mais se você tá com saudade de ir no cinema pra ver um terrorzão maneiro, porque é isso que ele é, um terror maneiro, que poderia ser muito mais do que só um maneiro. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram Juntos, gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra comentar as próximas novidades. Muito obrigado pela gente de todos e até a próxima!